Maria. Como não aceitar seu chamado, se por ele nos veio a resposta aos clamores do mundo por luz e por libertação. Maria, Maria. Olá, Oase querida! Eu sou Elis Regina, estou realizando meu período prático de habilitação ao ministério aqui na paróquia de Chapecó. E é um grande prazer essa semana estar trazendo a mensagem para vocês. A partir de agora, desse ano, nós vamos nos alternar. A diácona Nádia e eu, cada vez vai ser uma que trará a mensagem e a reflexão para vocês da Oase. E eu espero que esse seja um período também muito bom para vocês, assim como já está sendo para mim. Então a reflexão de hoje, ela tem um pouco a ver com esse dia que a gente comemorou segunda-feira, o Dia Internacional da Mulher, e eu gostaria de trazer a reflexão sobre uma personagem que muitas vezes é meio deixada de lado na Bíblia. Se enaltece a sua irmã, mas ela, muitas vezes, ela fica em segundo plano nessa história. Mas, para Deus, ela tem um valor muito especial. E é sobre isso que nós queremos refletir nessa tarde. Convido vocês para um momento de oração. Querido e bondoso Deus, nós te somos gratas porque tu tens cuidado de cada uma de nós. Tem nos sustentado com a tua mão poderosa nos momentos de dificuldade, de desespero, de sofrimento, dor, de preocupação. Tu sabes a história de cada uma aqui. Tu sabes o que cada uma tem passado, Senhor. Anima-nos com a tua palavra e também faze-nos entender que tu conduzes cada história de um modo maravilhoso e surpreendente, assim como nós vamos aprender com essa história que vamos refletir nessa tarde. Que tu estejas guiando a cada uma de nós com teu Santo Espírito, para que compreendamos aquilo que tu tens a nos dizer. Em nome de Jesus, amém. A história que queremos refletir nessa tarde se encontra no livro de Gênesis, capítulo 29, versículos 13 até 35. Leio na versão de Almeida. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou-o, beijou-o e levou-o para casa. E contou Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem. Disse-lhe Labão: de fato, és meu osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de um mês, permaneceu com ele. Depois disse Labão a Jacó: acaso, por seres meu parente, irás servir-me de graça? Dize-me, qual será o teu salário? Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão: melhor é que eu a te dê em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias pelo muito que a amava. Disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que eu me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite, conduziu a Lia, sua filha mais velha, e a entregou a Jacó. E eles coabitaram.
Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso, disse Jacó a Labão: Que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão: Não se faz assim em nossa terra. Dar-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos a outra também, pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Concordou Jacó, e se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a serva Bila. E coabitaram. Mas Jacó amava mais Raquel do que a Lia. E continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, e ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz a um filho, a quem chamou de Ruben, pois disse: O Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz a um filho e disse: Soube o Senhor que era preterida, e me deu mais este. Chamou-o, pois, Simão. Outra vez concebeu Lia e deu à luz a um filho e disse: Agora, desta vez, se unirá mais a mim o meu marido, porque lhe dei à luz a 3 filhos. Por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz a um filho. Então disse: Esta vez louvarei o Senhor. E por isso lhe chamou Judá e cessou de dar à luz. Até aqui a palavra. Quando olhamos para esse relato bíblico, nós vemos como Deus conduz cada história humana de maneira surpreendente e maravilhosa. Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ele é um Deus que caminha ao lado, que conduz a história do seu povo. Ele chama Abraão lá de uma terra, de Ur dos Caldeus, e dá a ele uma promessa, que fará dele uma grande nação. Abraão e Sara já eram idosos, eles não poderiam mais ter filhos. Mas mesmo assim, Abraão não duvidou do poder de Deus e do cumprimento dessa promessa. E, conforme os anos foram passando, Deus dá a eles o filho da promessa tão esperado, que é o Isaque. E em Isaque, serão benditas todas as nações. Isaque, então, se casa com Rebeca e eles dão à luz, a Rebeca dá à luz a gêmeos, Esaú e Jacó. Nós não vamos entrar muito em detalhes, mas Jacó, ele sempre dá um jeitinho de enganar, Enganou o seu irmão lá para tentar tomar o direito da primogenitura, vendendo prato de lentilhas, em troca dessa primogenitura. Depois engana o seu pai, que já está meio cego e não consegue mais identificar se é ele ou se é Esaú, e se passa pelo lugar, se toma o lugar do seu irmão, se passa por ele e acaba recebendo essa bênção de primogênito. E para fugir dessa situação toda, então ele vai para casa do seu tio Labão. E lá, Jacó então experimenta do próprio veneno. O nome Jacó significa enganador. E ali ele experimenta desse veneno porque o Labão, o seu tio, ele também engana Jacó. Ele fala, por 7 anos você trabalha aqui para mim e eu te darei sim a mão da minha filha Raquel. E quando chega lá na hora, ele coloca a Lia no lugar, a mais velha,
E depois, então, ele tem que trabalhar mais 7 anos para poder, então, ter direito a casar-se com a Raquel. E o texto, ele deixa bem claro que Jacó amava mais Raquel do que Lia. Na verdade, ele não amava Lia, né? Ele até desprezava ela. Mas Deus, ele conhece todas as coisas. Ele conhece cada coração humano, cada história. E ele intervém nessa história em favor de Lia. Ele concede a ela ser uma mulher muito fértil. Então, dá a ela muitos filhos. Se a gente se coloca no lugar da Lia, desprezada pelo marido, tentando ser aceita por ele através dos filhos, porque naquela época ter filhos era uma bênção, era ser abençoada por Deus, né? Porque os filhos, eles ajudavam, né, os pais e era uma garantia da continuidade do nome, né, da família na terra, né, no mundo. Então, ali aproveitou essa sua bênção de ser fértil para tentar atrair a atenção do Jacó e mostrar assim o seu valor a ele. Mas isso acabou não dando muito certo, né? Ela não conseguia competir com a Raquel, porque ele mesmo ela dando filhos a ele continuava amando Raquel mais do que a ela. A Lia acha assim, né, que quando ela tivesse os filhos, tudo estaria resolvido. Então ela dá à luz ao primeiro filho, que é o Rúben, né? E diz: o Senhor atendeu a minha aflição, agora me amará o meu marido. Mas nada mudou. E ela deu à luz a mais um filho. O segundo filho de Jacó se chamava Simeão, que no hebraico soa parecido com o verbo ouvir. E ela diz assim: novamente me ouviu o Senhor e me deu à luz a mais um filho. Mas nada mudou de novo. Continuou Jacó amando mais Raquel do que a ela. Ela dá à luz ao terceiro filho, o Levi, que significa unir. E ela diz: dessa vez se unirá ainda mais a mim o meu marido, porque eu lhe dei 3 filhos. E aqui abre-se um parênteses: Levi é desse filho de Levi que descende toda a tribo dos levitas, que são as pessoas escolhidas por Deus para fazer todos os serviços do templo, tudo que fazia parte do santuário do Senhor. Então é um filho muito abençoado por Deus, esse filho de Lia. Enquanto Lia, então, ela tentava, com todas as forças que ela tinha, chamar a atenção de Jacó, através dos filhos que ela dava a ele, Deus estava tentando mostrar a Lia o seu valor, que Lia, ela era preciosa para Deus e que não dependia da aceitação propriamente dita de Jacó. Mesmo que Jacó não a amasse, Deus a amava muito. Então, o seu valor não dependia dos filhos também que ela dava. Independente de seus filhos, Deus a amava. Isso foi acontecendo, né? Ela foi tendo os filhos, até chegou ali o quarto filho que ela deu à luz, como a gente viu na história, é Judá. Judá significa louvar, louvor, né? E o versículo 35 deixa bem claro uma mudança aqui na atitude e na mentalidade de Lia. Dessa vez, ali no versículo 35 diz: dessa vez louvarei ao Senhor. Então, e aqui nós podemos perceber uma mudança de mentalidade, de atitude da Lia. Porque no versículo 35, a Lia diz:
Dessa vez louvarei ao Senhor. Por isso, Judá, né? Louvor. E então, dessa vez, ela não tentou ficar agradando o Jacó ou dependendo da aceitação dele. Dessa vez, ela colocou a alegria e o louvor naquele que a ama incondicionalmente. Lia, ela muda o foco. Ela olha para aquele que realmente se importa por ela. Quem já não se sentiu assim, né? Rejeitado ou desprezado ali no seu meio? Quem de vocês talvez não se sentiu ignorada, mesmo tentando provar o seu amor de todas as formas que era possível? Quem talvez está passando por uma situação dessas? De que a sua família talvez não está dando o valor que você, como mulher, faz ali nessa família, cuidando da casa, trabalhando fora, cuidando dos filhos, fazendo malabarismos para que as coisas fluam e funcionem dentro da família. E muitas vezes isso parece ser ignorado pelos outros. Às vezes a gente se sente meio desprezada em nosso meio. Enquanto o nosso foco estiver nessas coisas ou até mesmo em pessoas, nós sempre sentiremos esse vazio em nossas vidas. E Gênesis 31, ele mostra que do lado de Raquel também existia um vazio. Se a gente continua lendo esse texto um pouquinho mais adiante do que eu li, a gente vê que no versículo 31, Raquel também tinha um vazio no seu coração. Ela tinha sim o amor de Jacó, que Lia tanto buscava e tanto tentava ter, né? Mas ela não tinha filhos e ela tinha esse vazio no seu coração. Ela também queria dar filhos a Jacó. Então, a gente vê que somente Deus, somente o amor de Deus pode preencher esses vazios dos nossos corações. Raquel, então, ela tinha o amor de Jacó, mas ela não tinha os filhos que a Lia tinha. E muitas vezes nós somos assim. A gente fica insatisfeito com aquilo que a gente tem e a gente fica se comparando às outras mulheres, às outras pessoas. A gente quer um amor, um casamento igual a da outra pessoa, ou talvez buscamos o emprego dos sonhos, ou tentamos ser independentes e fiar as nossas confianças e preencher o nosso coração com nossas capacidades, com o nosso esforço próprio. Às vezes a gente também tenta preencher o nosso coração com amigos, com pessoas, com filhos, né? E o foco, quando está nisso, esse buraco, esse vazio parece que cresce cada vez mais em nossa vida. E nós tentamos sempre correr atrás do vento, tentar preencher isso de alguma maneira com os nossos esforços. Assim como Lia tentou preencher esse vazio com os filhos. Mas quando nós focamos naquilo que realmente importa, quando nós focamos em Deus, Ele muda a nossa mentalidade, Ele muda a nossa história e Ele nos surpreende de uma forma maravilhosa. Quando Lia percebe isso, que ela não tinha mais condições de tentar fazer Jacó mudar e amar ela também, assim como ele amava a Raquel, ela percebe que não tem, que ela vai ficar o tempo todo tentando preencher esse vazio que existe dentro dela e não vai adiantar, porque Jacó sempre vai amar mais Raquel do que a ela. Então, no quarto filho, a Lia, ela louva a Deus, ela coloca o foco no lugar certo, ela para de esperar
o amor de Jacó e se contenta, se satisfaz em Deus. E não é à toa que Deus faz com que ela seja uma mulher muito agraciada. Se a gente continua a história até o Novo Testamento, a gente vê que o filho de Lia foi escolhido para descender a genealogia de Jesus. Não foi o filho da Raquel, a quem Jacó tanto amava, mas o filho da desprezada, o Judá, esse filho a quem ela louva a Deus, independente se Jacó vai amar a ela mais ou menos, ela louva a Deus. E esse filho do louvor a Deus é o escolhido para dar descendência ao nosso Salvador Jesus Cristo. Então, como Deus usa cada história, e até mesmo essas histórias de alguém que foi desprezada na sua época, que não foi tão admirada nem tão amada, Deus usa essa pessoa para abençoar outras nações. E que alegria, né? Quando a gente lê ali em Mateus a genealogia de Jesus, deixa eu até abrir e ler. Abraão gerou Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e aí por diante até chegar a Jesus Cristo. Então aqui na genealogia de Jesus, a gente vê que a história de Lia, ela tem um final muito feliz. Apesar dela não ver, né, dela já não existir para ver essa sua descendência chegar até Cristo Jesus, ela compreende que Deus, ele conduz a sua história, que Deus a ama, independente de se o Jacó, né, se seu marido ama ela ou não, ela continua focada naquilo que Deus fez por ela e ela confia que Deus tem o melhor para ela, para os seus filhos e para as suas gerações. E que a gente possa olhar para essa história, também refletir sobre esse Dia da Mulher, né, que a gente acabou comemorando nessa semana, e perceber que nós mulheres temos um valor muito grande para Deus. Às vezes a sociedade pode não nos valorizar como deveria, às vezes na sua família, né, na nossa família talvez não somos valorizadas ou muitas vezes algumas podem ser até desprezadas, mas não coloquem o foco nisso. Coloquem o foco naquele que as ama incondicionalmente. Que Deus proteja e guarde vocês e dê a vocês muitas bênçãos na vida e que um dia vocês possam olhar para essa história, olhar para trás e falar: como Deus tem cuidado de mim e conduzido a minha história, a história dos meus filhos, de um modo surpreendente e maravilhoso. Que Deus assim as guarde, tenham todas um bom dia e uma abençoada semana. Maria, Maria, como foi que trocaste teus sonhos pela simples e plena alegria de servir ao Senhor ao gerar em teu ventre Jesus?